Imagine alguém querendo entender a injustiça social de perto, não querendo conhecer as figuras ilustres da elite artística, intelectual e política, mas sim reconhecer os heróis do cotidiano, como os trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade. Eric Arthur Blair, conhecido como George Orwell, foi um jornalista e escritor britânico, de estilo simples e direto com suas ideias sociais. Nascido em Monte Harry, na Índia Britânica, em 25 de junho de 1903. Em 1938, o escritor precisou ser internado por conta de tuberculose e no dia 21 de janeiro de 1950 morreu devido à doença. Em 1949, ele publicou a obra 1984, que constitui um repúdio ao totalitarismo. No entanto, o livro conta a história de um futuro distópico, onde é dividido em 3 continentes, Eurásia, Lestásia e Oceania. Traz um peso um tanto quanto significativo ao incorporar elementos de medo, desprezo pela classe mais pobre do país e controle da língua. O gênero distopia aborda uma sociedade que vai contramão ao ideal completo em um contexto que apresenta governos totalitários, como é mostrado na obra de George Orwell, cuja realidade futurística apresenta um mundo extremamente ditatorial e centralizado. Um exemplo disso são o uso das teletelas como forma de monitoramento e manipulação em massa. O livro critica justamente qualquer tipo de totalitarismo, como por exemplo o fascismo, com a falta de liberdade, a falta de democracia, o autoritarismo e o controle total, mostrado através dos ministérios.
o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor, o Ministério da Paz e o da Pujança. O Ministério da Verdade, ele reescreve a história e falsifica documentos e informações para sempre condizerem com o que o partido diz ser verdade. Através disso, eles controlam a capacidade das pessoas de pensarem por si só e controlam a verdade. O Ministério do Amor é encarregado da tortura, encorajando a lealdade ao grande irmão através do medo, da repressão e lavagem cerebral. O Ministério da Paz, ele é encarregado da guerra. Tem a função de manter um estado de guerra e um equilíbrio, com a ideia de que guerra é na verdade a paz, criando a ideia de que a melhor forma de estar preparado para a paz é estar preparado para a guerra. O Ministério da Pujança é encarregado da economia, racionando alimentos e suprimentos e deixando a população sem acesso aos meios de produção, com a ideia de que manter uma população pobre e ignorante é mais fácil de controlar, e mantém também um estado contínuo de pobreza, apesar de convencer a população do contrário. Todos esses ministérios utilizam palavras controversas do que eles realmente fazem, com a forma de criar o duplo pensamento e fazer as pessoas aceitarem crenças contraditórias como forma de manipulação. Winston, protagonista e herói da história, trabalha no Ministério da Verdade, que é responsável pela criação das verdades por meio da reconstrução dos artigos de jornais passados e pela manipulação da história para passar a imagem de que o grande irmão nunca erra e para fazer com que as pessoas pensem da forma que o partido quer, seguindo a ideologia do grande irmão e caindo no plano de manipulação do grande irmão, onde também envolve a criação da nova língua. A nova língua foi criada com o objetivo de manipular e compactar a língua para ser mais objetiva e limitar o que as pessoas podem falar. Logo, vai limitar o que elas podem pensar. Isso mostra como a população estava submissa ao poder totalitário do grande irmão. A abordagem do livro se mostra tão atual que é capaz de vermos essa mesma temática em outros meios, como o reality show da Rede Globo Big Brother Brasil. Além de o nome ter uma inspiração direta à obra, algumas características são interessantes de se relacionar, como as câmeras espalhadas por todos os locais, sem deixar em que em nenhum momento as pessoas tenham a sua privacidade lá dentro. Os participantes ficam isentos de notícias, internet e tecnologia para se comunicar com o mundo de fora. E além do fato do programa querer muitas vezes transmitir o amor, mas na verdade o que os telespectadores gostam mesmo de ver são as brigas. Não vou mudar meu pensamento, não vim do lixo pra perder pra bascula, meu amor. A distopia e o totalitarismo do livro se mostram presentes também em Phineas e Ferb na Segunda Dimensão, Black Mirror, The 100, A Onda, Jogos Vorazes e Elysium. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Em 1984 ainda se mostra muito presente na sociedade atual e se torna muito importante, pois retrata de forma ficcional o autoritarismo, a manipulação e além de fazer possível perceber que o poder corrompe pessoas e tem grande força para destruir a liberdade de uma sociedade. Nos dias atuais, ele também ganha grande importância, pois coisas ditas no livro podem se tornar realidade, devido ao avanço tecnológico com a criação de câmeras e propagandas nas plataformas digitais, com os governos querendo se tornar autoritários e há muito presente na nossa sociedade a dissolução da verdade.